Olá a todos, eu sou Alexandre Correia, sejam bem-vindos ao nosso Pod Nosso, o programa que vai apresentar para vocês personalidades que fazem a diferença na nossa sociedade, pessoas interessantes com histórias inspiradoras. O Pod Nosso está no ar com o patrocínio do Josefine Restaurante, o metro quadrado mais bem frequentado da Vila Nova Conceição. Comida contemporânea, saborosa e saudável. E além de uma boa comida, o Pod Nosso tem e aprecia a música também. Todos os convidados vão selecionar algumas trilhas musicais que fizerem e fazem parte das suas vidas. Hoje o nosso convidado é o José Irineu Nunes Braga. Muito bem-vindo ao nosso programa, Irineu. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui. Para começar o nosso podcast, o Irineu escolheu a canção Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, uma joia da nossa música popular. E eu tenho duas feras que vão me acompanhar no violão, que é o Gabriel e o Oswaldo. Vamos lá, então. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou trocando os dias, pela longa estrada eu vou, e estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as massas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Primeira pergunta, Irineu. Por que você escolheu essa canção? Essa música me marcou muito sempre, desde que eu ouvi pela primeira vez. Sou fã de viola, do Renato Teixeira, do
Almir Sater, e parte da letra dela é muito significativa, principalmente quando fala de compreender a marcha e seguir em frente. Eu lembro que nós trocamos um CD de viola caipira, você lembra? Lembro da Orquestra Paulista de Viola Caipira. Você me deu esse CD e nós dois adoramos juntos, você lembra, não? Muito, com certeza. A tua infância, fala da tua infância, onde é que você nasceu, como é que foi a tua criação? Eu nasci em Peçanha, Minas Gerais, fiquei lá até os 3 anos de idade, minha família mudou para Belo Horizonte, e fiquei em Belo Horizonte até 1978, quando vim para São Paulo. Minha infância foi toda passada na fazenda dos avós, mesmo depois que mudamos de lá, todas as férias escolares, meu avô mandava ônibus em Belo Horizonte para buscar os netos, levar para lá, sempre muito agradável, tenho muita saudade dessa época. Você vê que ele veio para São Paulo há muitos anos, eu conheço o Irineu há muitos anos, mas ele ainda fala mineirês, né? Ainda fala mineirês. É próprio de Minas, né? Não tem jeito. É isso aí. Os conselhos que você dá para uma pessoa que está passando por uma dificuldade na área profissional, familiar, o que você pode falar? Porque você tem uma história, né, Irineu, que eu conheço um pouquinho, né? Você veio de Minas, mas você veio de Minas trabalhando, você casou em Minas, você tem... Fala da Ângela, fala do casamento, fala do teu começo lá, o que você começou a fazer, aonde é que você começou a estudar. Fala um pouquinho do passado, que o teu passado é lindo. Fala aí. Bom, eu comecei estudando em Belo Horizonte, no Colégio São Paulo, que era de freiras. Já nessa época, a minha proximidade com a Ângela já era grande, aos 10 anos de idade, embora a gente não tenha se conhecido nessa ocasião. Mas usávamos o mesmo ônibus para ir para a escola, porque morávamos na mesma rua. E não se falavam? Não nos conhecíamos. Depois do Colégio São Paulo, eu fui para o Colégio Dom Silvério, que é dos Irmãos Maristas, fiz todo o primário lá, e em seguida fui para o Seminário São José, dos Padres Carmelitas, em Contagem, onde estudei e fiz o ginásio. Talvez não tenha me tornado padre, porque o seminário fechou. Tinha que vir, porque foi tudo com a religião, né? Tinha que vir para Itu, e na época, por alguma questão qualquer, acabei ficando em Belo Horizonte, terminei meu ginásio e científico no Colégio Estadual, e conheci a Ângela no Colégio Dom Cabral, quando fizemos um curso lá, e de lá nos conhecemos, e aí não nos separamos mais. O que teu pai e tua mãe faziam lá? Meu pai, quando eu nasci, era prefeito de Peçanha. Nossa. Meu avô fez ele se tornar prefeito, porque ele era de uma família muito humilde, então precisava ter alguma coisa assim para... E a minha mãe era professora, e sempre foi professora até se aposentar. Lá em Peçanha? Em Peçanha, e quando foi para Belo Horizonte, continuou professora de matemática no Instituto de Educação. Meu pai era farmacêutico e empreendedor. Sempre lidou com o assunto de farmácias, laboratórios e tudo mais. Essa foi a vida dele sempre. E o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi no Banco Mineiro do Oeste, como contínuo, em 1968. Eu trabalhava, na verdade, numa drogaria do meu pai, na seção de embrulho. Meu pai me ensinava as coisas, ali eu comecei a minha vida. Você trabalhava com teu pai? Com meu pai. Mas aos 14 anos, um dia passando o dono do banco na drogaria para cumprimentar meu pai, batendo papo. Tempo que dono do banco andava na rua? Andava na rua, ele era original, ele era de Peçanha, e era muito amigo dos meus pais. Aí ele passou e meu pai falou, meu filho já está trabalhando comigo aqui. O que ele está fazendo aqui? Sessão de embrulho. Manda ele subir, procurar fulano e vai começar comigo aqui hoje. Você entrou lá como contínuo? Aí comecei lá como contínuo. Foi uma fase também muito boa. Alguns anos depois, o Bradesco comprou o Banco Mineiro do Oeste. O Bradesco comprou o Banco Mineiro? Isso. Que é onde você estava lá em Minas? Isso. Em Peçanha ainda? Não, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aí nessa época eu já estava na área de informática do Banco Mineiro do Oeste, tinha feito Como é que você aprendeu informática? Como é que você aprendeu? Teve uma possibilidade de fazer um curso na IBM, na época, de análise de sistemas. E eu não tinha os fundamentos necessários para o curso. Aí pedi muito ao meu chefe que me indicasse, que era meu sonho e tudo. Ele deixou eu fazer a prova, falou, não vai passar mesmo, deixa ele fazer a prova.
Mas eu fiquei bem colocado, primeiro lugar lá no concurso, e autorizou, e aí eu comecei. Você foi. Virei analista de sistemas e comecei. E daí? Depois o Bradesco comprou o Mineiro do Oeste. Eu vim para São Paulo fazer alguns cursos no Bradesco e tudo. Voltei para Minas e lá fiquei, meio com essa área de serviços e processamento de dados. Ainda no Bradesco? No Bradesco. E depois o Bradesco me convidou para vir para São Paulo nessa mesma área, junto com um colega do Rio Grande do Sul. Nós dois montamos uma área nova. Você já tinha casado com a Ângela? Quando você veio para São Paulo? Quando eu vim para São Paulo, eu tinha 3 anos de casado. Nos casamos em 75 e viemos juntos. Foi uma dificuldade especial para a Ângela, porque ela cuidava de 2 irmãos que eram doentes desde que nasceram. Ela que cuidava muito de perto. Lá em Belo Horizonte. Mas me fez prometer que a gente cuidaria deles mesmo à distância, até quando precisasse. E foi assim. É uma pessoa especial, né? Muito. A Ângela nos ensinou. Eu estou enfatizando a Ângela porque eu sei do teu relacionamento com ela, né? E o que veio depois disso, né? E a vida que vocês tiveram juntos e tal, e isso é muito importante. O que você dá de conselho para uma pessoa passar dificuldade como você tem passado na área profissional, familiar, financeira? O que você acha? É a música? Tocando em frente? Música é uma coisa sempre muito boa, sem dúvida nenhuma. Mas mais é foco mesmo naquilo que você tem como objetivo de vida. Então, se você está focado no seu trabalho, vai dar tudo certo no seu trabalho. Trabalhe muito, é a sugestão que eu dou para todos. Se dedique àquilo que você está fazendo. Seja empreendedor, seja funcionário, seja o que for, dedique-se. Você vai vencer de qualquer forma. Isso aí Você veio para São Paulo no Bradesco. Mas você foi convidado por uma outra associação, você terminou a vida no Bradesco. Como é que foi o futuro? Depois que eu estava no Bradesco, eu fui convidado pelo colega que era meu superior no Bradesco. Ele foi para o Banco Boa Vista, me convidou e levou para lá. Lá ficamos uns 5 anos, morando no Rio de Janeiro. No Rio. Foi bom para a Ângela. Porque o Banco Boa Vista era do Rio, né? Do Rio. E foi muito bom para a Ângela, porque a família dela toda era do Rio de Janeiro. Para ela foi um período muito bom. E para as meninas também. Nós tivemos 2 filhas. Você já tinha nascido as 2? As 2 tinham nascido. As 2 foram nascer em Belo Horizonte, que é o que a Ângela queria, e eu também. A Luciana já estava com 3 anos quando fomos para o Rio, e a Juliana com 1 ano. A Juliana aprendeu a falar no Rio de Janeiro. Certo. Então ela falava meio carioquês, meio paulistês e um pouco de mineirês. Então era tipo 2 portas e seguimos lá. Onde você morava no Rio? Em Curiosidade só, Laranjeiras. Gostoso. Um lugar muito gostoso. Gostoso. Aí você ficou no Rio 5 anos, 4 anos? Ficamos lá 4 para 5 anos. Aí viemos para São Paulo no Banco Multiplique, que era do Lloyds Bank. Também, sempre convidado por uma outra associação financeira. E também segui mais ou menos na mesma área de serviços, organização e tudo mais. Quando, em 1988, 2 senhores que tinham sido vice-presidentes do Bradesco, Fernão e Beltrán, resolveram fundar um banco novo. E me convidaram para ir para lá, um desafio enorme, começar do zero. Também para cuidar das áreas administrativas, de suporte, serviços e tudo mais. E fui para lá e lá fiquei até me aposentar. Direto? Já em São Paulo? Já em São Paulo de novo. Você pratica algum esporte? Atualmente não, já fiz bastante natação. Sério? E equitação. Equitação também? Mas atualmente estou... Você tem um sítio? Tenho um sítio, é um hobby muito interessante, muito gostoso. Todo mundo diz que tem 2 alegrias quando compra e quando vende. Verdade. Eu estou na primeira ainda. É o que dizem, né? Você já está na primeira. Você tem algum trabalho voluntário ou não? Já me dediquei em alguns casos, em algumas entidades. Na própria Igreja de São José, me dediquei lá na turma que fazia visita a doentes em hospitais e tudo, mas foi logo que a Ângela começou a adoecer. E aí, a partir daí... na São José, né? Na São José tinha a pastoral da saúde no Hospital 9 de Julho. Exatamente. Eu cheguei a fazer um pedaço lá, com a Isabel. Uma coisa espetacular. Com a Isabel, a gente fazia música lá. A Isabel, fantástica. Né? Uma santa. É uma santa. Então,
Uma coisa importante, né? Que eu sempre penso, a experiência da vida que a gente tem, né? A gente tinha falado como é que ficou tanto tempo, né? Como é que você ficou tanto tempo com todo mundo querendo que você viesse para armar um esquema? O mercado financeiro é complicado. Para você ficar 30 anos, 20 anos armando esquema de controles e tal, você devia ser muito bom nisso aí, né? Boa Vista, o Bradesco, o BBA, o Itaú. Imagino, sempre muita dedicação, sempre ter foco no seu trabalho. E uma coisa que eu aprendi muito durante esse período, o mercado financeiro realmente é extremamente dinâmico, exige muito. A carga de trabalho sempre foi muito, muito grande. Mas uma coisa que eu sempre levei em conta e que acho que foi uma base muito grande para mim foi o respeito às pessoas, respeito aos colegas, da copeira ao presidente do banco, tratamento igual. Sempre tive muito foco em trabalhar corretamente, trabalhar exatamente como era requerido por cada uma das situações, e isso foi seguindo dessa forma. Essa tua humildade que você mantém até hoje, eu sou prova disso. Qual é a tua religião específica? Eu sou católico, apostólico romano. Sempre tive um relacionamento muito próximo à igreja, desde coroinha na infância, seminarista e estudos relacionados à igreja. E em Belo Horizonte eu frequentava a igreja Nossa Senhora do Carmo, e quando vim para São Paulo comecei a frequentar a igreja São José, por causa do José Irineu, e meu pai também era José, na minha família todos os homens são José, meu irmão, todo mundo, e sempre tive um contato muito grande. E foi uma ótima oportunidade estar na igreja. A Ângela e eu frequentávamos sempre a missa de todos os domingos às 7h30, mas a partir de 1980 e poucos, a Ângela começou a ter algumas dificuldades de saúde, e já há uns 5 anos ela agravou esse estado com uma demência de lobo frontal, que é uma coisa muito parecida com Alzheimer, embora ela ainda tenha algumas atitudes que não são do Alzheimer, ela ainda reconhece de vez em quando e tudo. E a partir daí nos dedicamos integralmente à Ângela. Foi importante a religião para você? A igreja foi de extrema importância para mim. Desde os amigos e amigas que fizemos na igreja, que até hoje fazem orações pela Ângela, perguntam pela Ângela todo domingo, e como o Dom Oswaldo, que é uma pessoa ímpar, que faz orações pela Ângela até hoje. É isso, a igreja é importantíssima, ela nos dá força e fé para seguir. Pessoas importantes na tua vida, que foram importantes para você. Você falou em colega de trabalho, tal, esse tipo de camarada. Colega de trabalho, às vezes, parece que é teu amigo, depois não é. Tal. Você nunca teve nenhum tipo de problema com isso, né? Nunca tive problema. Porque você sempre agiu corretamente com todo mundo, né? É verdade. Procurei, pelo menos. Até hoje, né? Procurei. Essa é uma pergunta extremamente difícil, porque falar de colegas, de amigos, de pessoas que foram importantes na vida, você vai certamente cometer o erro de pular nomes. O presidente do banco lá que chamou você quando você estava com o teu pai foi importante, ele começou tudo. Sim. O dono do primeiro banco, né? Sem dúvida nenhuma. João Nascimento Pires, pronto. Pronto, tá vendo? Ele é bom. Ele fez parte da tua vida. O apelido dele era Joãozinho Mamãe. Joãozinho Mamãe. Um cara bom, de coração, um cara muito bom. Sobe lá e fala com o fulano que você já está empregado. Então, fala dos filhos. Você tem duas filhas. Duas filhas, Luciana e Juliana, estão casadas com o Rodrigo e Daniel. Nos deram 3 netos, a Maria Beatriz, o João Felipe e o João Paulo. A família da Ju mora hoje nos Estados Unidos, no Texas. O que eles fazem lá? Menos trabalham na Apple. Na área? A Apple. É? Na área de finanças. Na Apple. E a minha outra filha mora aqui no Alphaville. Mas a gente continua muito unido, a gente se vê 2, 3 vezes por ano, enfim. A pandemia atrapalhou um pouco, mas continuamos muito próximos, e para nós é uma força enorme, porque tanto as filhas, genros, netos, têm um carinho, uma dedicação com a Ângela enorme.
Isso dá uma força muito grande. Então, eu conheço você e sei, não sei tudo, né? Mas que a tua vida, de uns anos para cá, para mim você é um exemplo de casal, né? Porque a tua vida é dedicada para a Ângela, né? É isso? É isso. Na verdade, eu brinco que eu mudei de profissão. Hoje eu sou cuidador. Então... Você sai de casa, vem para a missa, volta para casa para cuidar da Ângela. A situação da Ângela foi um caminho novo para nós, é uma coisa que você não espera. A gente tinha planos de aposentar e começar a viajar, passear, talvez morar no sítio, coisas desse tipo. E de repente vem caminhos diferentes, você tem que se adaptar a eles. Mas graças a Deus a Ângela é muito, muito bem cuidada e eu faço questão de me dedicar a ela de todo o coração. É que você falou uma vez para mim, ela continua linda. Muito. Isso é uma mensagem que você pode até dar para casais que hoje em dia não tem esse tipo de, pelo menos não conheço assim, uma coisa tão afetuosa, né? Eu posso dizer que a situação que ela está, ela ainda de vez em quando reconhece alguma voz, alguma coisa, mas já não se manifesta. Mas eu encaro como uma oportunidade que ela nos deu de retribuir a ela tudo que ela fez por nós. Então é isso. Emociona. Então, fala alguma coisa que poderia, por exemplo, você falou do Dom Oswaldo. Até onde ele foi importante para você? Porque quando o Dom Oswaldo entrou na tua vida, a Ângela tinha o problema? Ainda não tinha? Não, ainda não tinha. Tinha, já era admiradora dele também, nós sempre admiramos. Dizer que teve alguma coisa em especial, não teve. Foi o dia a dia, foi o contato, foi o carinho dele comigo e com a Ângela, as orações que ele faz. Ele é uma pessoa especial. Ele é carismático. Né? Eu conheço várias pessoas que não iam à igreja, hoje vão para assistir à missa do Dom Oswaldo, assistir às missas. Hoje em dia, a tua vida se resume no quê? Você faz algum trabalho, alguma coisa? Você tem algum trabalho específico na área? Não. Você aposentou? Eu me aposentei, tem 12 anos. Hoje você é o cuidador da Ângela, é isso? Sou cuidador da Ângela. Depois desses 12 anos, eu ainda trabalhei mais 2 anos no BBA mesmo, fazendo algumas obras lá. Uma assessoria, né? Fui convidado para isso e foi muito bom. A expressão que o presidente, o Cândido, me falou foi: você não pode aposentar de uma vez só porque você vai passar mal, você tem que ir degradê. Então me convidou para um trabalho de mais 2 anos. Aposenta de uma vez, a coisa... Eu ia 2, 3 vezes por semana. Aposenta de uma vez, o camarada fica doido, né? E hoje você tem o problema o problema não é um problema, porque para você, como você falou, é uma lição de vida, né? Sem dúvida. Quer dizer, então Deus está te dando esse caminho e você gostosamente continua nele. Quer dizer, não é problema nenhum para você cuidar da Ângela. Não é problema, é um prazer grande, uma oportunidade de estar com ela mais tempo do que eu estava antes. Porque eu calculo que você não tivesse muito tempo para ela, porque o trabalho era muito forte, né? Sobrou alguma coisa ainda do passado, daqueles caras do banco? De vez em quando eu te convido para alguma coisa, não? Tem. Ano passado foi feito um documentário grande sobre o banco, muito interessante. Eu participei. Qual banco? O BBA? Do BBA. Eu participei com muita honra. O BBA de quem é? Do Itaú, não? Hoje é do Itaú. Hoje é. Do Itaú se Mas no teu tempo não era? Em 2000 e pouquinho. No teu tempo não era? Não, eu ainda estava lá quando o Itaú se associou, ainda permaneci mais 10 anos junto com o Itaú. E o Itaú tomou a decisão de ser um banco separado, chamava-se Itaú BBA. E assim continuou até quando me aposentei. Era investimento, né? Um banco de investimento. Um banco de investimento. Sobrou alguém de lá daquele tempo? Sim, ainda tem bastante pessoas lá. Seguiram. Bate uma saudade, de vez em quando não te chama, nós estamos com um problema aqui, você não quer ver dar uma olhada? Imagina, isso não. Tem muita gente competente lá. Qualquer dia te chamam, será? Não, de jeito nenhum. Chamam para bater papo, para almoço, para essas coisas. Isso é bom, é o melhor, né? É o melhor disso. O meu amigo Irineu, dá uma mensagem aí para o pessoal, uma mensagem de vida, porque você é uma história de vida. Quer dizer, um começo, meio e fim, e o teu fim que poderia ser como você sonhou com a Ângela,
de ter uma vida mais gostosa, vamos dizer assim. Não sei o que é gostoso, né? Acho que gostoso é o que você está passando hoje, porque você está se dedicando à pessoa que você ama e ela deve sentir isso também, né? Que eu conheço bem, eu acho que quando você está do lado dela, com certeza ela vai se sentir melhor. Dá uma mensagem aí, o que cada casal devia fazer, e eu vou te agradecer muito. E nós vamos cantar uma outra música que você gosta também, que é como Zaqueu, né? É verdade. Tem uma história do Zaqueu, não sei se você conhece, do pai de Léo, que na Bíblia, o Zaqueu, baixinho, cobrador de impostos, né? Jesus falou para ele, quero ficar essa noite na tua casa, né? É até uma analogia que eu estou falando, eu me lembrei. E na Bíblia não consta, o Zaqueu correu para casa, chamou a Zaqueu, aí falou o pai de Léo, chamou o Zaqueizinho, o filhinho dele, falou, homem, vem aqui hoje e tal, que era Jesus, né? E não consta na Bíblia, em lugar nenhum, o que os dois conversaram. O que Zaqueu conversou com Jesus, né? E o pai de Léo dá uma resposta muito importante. Ele disse, não importa o que os dois conversaram, o que é importante é que Jesus está na tua casa. Então, Irineu, vamos lá, dá uma mensagem para o pessoal dentro do que a gente imagina, pelo menos eu imagino, eu acho que todo mundo que está vendo imagina também, que em vez de você se queixar da vida, você elogia a vida e agradece a Deus, o nome que você quiser dar, pessoas todas que também, né, fizeram parte da tua vida, que te deram essa oportunidade de você levar a vida com dignidade, com amor, com carinho, formar a família que você formou e cuidar, sendo no final da vida o cuidador da Ângela. Você se sente bem? Sim, muito. É uma oportunidade muito difícil de exercer essa mensagem, porque muitas das vezes a gente se pergunta, não deixa de se perguntar, né? O que está passando, por quê, como é que os caminhos da vida. Por que eu? Então, por que eu, por que a Ângela? Mas uma coisa que talvez eu possa dizer é, tenham sempre como objetivo fazer bem às pessoas. Seja bom para quem convive com você, seja bom para quem não convive com você e que você vai conhecendo ao longo do tempo, que você vê de repente na rua e encontra. Faça muitos amigos, muitas amigas, isso é importantíssimo para o seu futuro. E mantenha o seu núcleo familiar sempre muito perto, muito junto de você, procurando transmitir a eles tudo que você aprendeu de bom e tudo que você viu que não deve ser tão bom. E se prepare, porque os caminhos são diferentes. Às vezes você planeja uma coisa, vem outra, mas sempre vem em seu benefício. E agora, para encerrar, você escolheu a música que a gente toca bastante na igreja, né? E as pessoas se emocionam. Faz um milagre em mim. Por que essa escolha? Olha, essa música me emociona muito a cada missa quinzenal lá da Cura da Libertação, quando o Dom Oswaldo nos aproxima do Santíssimo e toca essa música, ela é emocionante. Talvez seja um sonho, né? Um dia Jesus peça a todos nós para descer da árvore para ir em casa, então. É aquela fala, entra na minha casa. É isso. É isso aí. Irineu, muito obrigado. Vamos encerrar então o nosso Pode Nosso e vamos como Zaqueu. Agradecer também ao nosso patrocinador, né, o Josefine, restaurante que nem disse a nossa produtora, com metro quadrado mais valorizado de São Paulo, né? Gente bonita, comida boa, e vão lá na Josefine que vale a pena. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Vamos aqui, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, te chamar
tua atenção para mim. Ah, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Ah, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, mexe, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Ah, faz um milagre em mim, então entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.